Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Hoje, a convidada mais do que especial é a Cláudia, professora de yoga. E hoje, só recapitulando, na semana passada, eu não sei o que aconteceu aqui no meu Instagram, que eu não consegui mais ler as perguntas das pessoas. Então, a live não foi muito interativa, porque sumiu. Sabe aqui onde as pessoas vão interagindo? Sumiu para mim na live passada. Então, hoje, podem tirar todas as dúvidas, podem perguntar, que hoje está aparecendo tudo. Hoje vai dar para fazer uma live com mais interação. Tá bom, pessoal? Para mim também, tá? Eu estou vendo os comentários também. Pode ficar à vontade. Hoje só está com um pouco de atraso no áudio. Não sei se conforme você fala, eu vejo que você está movimentando a boca, mas demora um pouquinho para chegar. Mas eu aguardo. Talvez melhore depois. Ô, Alessandra, o seu para mim, ele também está chegando depois, tá? Então não é só aqui, né? Por isso que eu tô te atropelando. Eu tenho que dar um tempo para ir. Mas a gente vai se acertando. Bom, então, pelo visto, deve estar 1 a 1, né? Pelo visto. Aí, se estiver difícil, vocês vão avisando aí que eu tô ligada. Eu vou ler tudo hoje. Hoje eu tô esperta, que tá aparecendo tudo. Então, a nossa live de hoje, ela vai ser a live dos porquês. Vamos interrogar a Cláudia, vamos deixar a Cláudia aí até cansada de tanto responder as perguntas. É por que yoga? Então, vamos lá. A Cláudia, ela está iniciando o trabalho dela de yoga aqui nesse espaço e ela vai contar toda a trajetória dela. Mas vamos começar. Cláudia, quem é a Cláudia? Porque, muito engraçado, quando a gente fala de Cláudia, mas quem está dando as aulas de yoga? A Cláudia. As pessoas reagem assim, ai, a Cláudia, sabe, com um sorrisão. É até legal de ver. Então conta, quem é a Cláudia que todo mundo sorri quando escuta falar? Bom, pessoal, namastê. É uma honra estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz aí por esse contato, né, com todos vocês. Então, essa honra não é apenas minha, né? É minha e do yoga, tá? Então, a Cláudia, essa que vos fala, está nesse caminho do yoga mais ou menos uns 20 anos, né? Como praticante, como profissional, eu acredito que eu estou já há uns 16 anos, né? O meu trabalho começou de uma forma voluntária, eu jamais imaginei que eu teria condições de ensinar essa prática, né? Eu sempre brincava com a minha primeira professora de yoga, a Eunice, que é uma querida, né? Foi a minha aí impulsionadora, minha grande incentivadora nesse meio do yoga. E eu sempre comentava com ela que eu não conseguia me ver ensinando uma criança a amarrar um sapato. Falei, como é que eu vou conseguir, né, ensinar uma filosofia milenar? Nossa, Porque, que missão. né, sim, que missão. E aí, depois desse trabalho voluntário, que eu comecei com a terceira idade em Pedreira, eu finalizei a minha formação no Instituto de Yoga Terapia em Campinas. Nesse mesmo lugar eu fui fazendo vários aperfeiçoamentos, né? Relacionados, obviamente, ao yoga, como yoga terapia, yoga para criança, yoga para terceira idade, correção postural, vinyasa yoga, astanga, vinyasa e por aí foi, né? Porque o yoga em si ele tem várias ramificações. Então, eu me identifiquei muito quando comecei minha formação com essa linha, né, que é o yoga terapia. Me identifiquei muito porque ela aceita adaptações, né? E na semana passada o tema foi exatamente esse, yoga para todos. Isso. Então eu também acredito, né, que o yoga é para todos, sim.
respeitando limites, respeitando possibilidades, e aí a gente vai fazendo a filosofia fazer parte das nossas vidas, né? E depois disso, eu criei coragem, montei um instituto em Amparo, Santosha, Instituto de Yoga. É daí que né? as pessoas falam do tal do Santosha, que eu ia até te perguntar a história do Santosha, né? Que eu perguntei quem é a Cláudia, mas junto com a Cláudia veio o Santosha, né? O Santosha, ele ficou de portas abertas por aproximadamente 12 anos, né? Então, a minha primeira instalação foi na Bernardino de Campos, lá no prédio da Rádio Cidade das Águas. Eu fiquei alguns anos lá, depois eu continuei na mesma rua, num outro prédio. Aí eu fui para a Rua do Cinema, talvez vocês se lembrem, né? Tem a nossa plaquinha lá. E eu acabei me desvinculando do Instituto por questões de iniciar uma nova atividade, quando eu fiz a graduação em nutrição. Então, eu tive que, né, me direcionar para finalizar o curso. Mas, enfim, Santosha... Eu nem falei desse seu lado, que você é nutricionista também, eu né, vou Cláudia? chegar lá. Eu vou chegar lá também. Imagina. Lá, e dentro do meio do yoga, eu me popularizei não como Cláudia Gonçalves, que é o meu nome, e sim como Cláudia Santosha. Então, nos eventos, né, nas divulgações, o meu nome aparecia assim, Cláudia Santosha, ou Cláudia Santosha, como vocês acharem melhor, né? Mas o correto do sânscrito é com o fechado. Santosha vem a ser uma das virtudes, né, que o yoga nos traz. Então, eu já vou começar aí, por que yoga? Santosha significa contentamento, né? Então, aquela alegria que vem do coração. E desde que eu me envolvi com yoga, eu comecei a perceber isso de uma forma muito bonita dentro de mim, né? Então, as pessoas sempre falavam, onde a Cláudia chega, chega a alegria. Chega né? mesmo, chega mesmo, até assim, por vídeo, viu, Cláudia? Por vídeo, é impressionante. Então, era muito legal, porque nos eventos, eu chegava, o pessoal me via, pô, que legal que você veio, nossa, então vai ter alegria, não sei o quê. E como eu gosto muito de brincar, né, nas aulas, quem já fez aula comigo sabe muito bem disso, porque o yoga, para muitos, é algo assim muito sério, muito, sabe, é uma coisa muito fechada. Nossa, eu não posso nem olhar do lado, e não é isso. Né? Eu penso assim, nós estamos no Ocidente, nós estamos em Amparo, né? Então, eu vejo que, né, eu vejo que é necessário fazer com que fique algo dentro dos nossos parâmetros, sem, lógico, tirar os próprios preceitos da própria filosofia, sim, né? Mas eu vejo que existe essa necessidade de uma certa adaptação ao que a gente vive também, né? Então, eu procuro muito, né, quem já me conhece, eu costumo usar alguns termos básicos, né? Então, quando eu estou, às vezes, numa aula que a gente acaba puxando um pouquinho mais, em algumas posturas mais complexas, um pouco mais difíceis, se eu usar a palavra mágica, né, o termo mágico, com muita alegria, o pessoal já vai olhar torto para mim. Porque aí já sabe que as próximas posturas você vai ter que ter muita alegria para você conseguir fazer. Né? Tá? Inteligência emocional. Algo que eu considero assim fundamental, eu sempre também brinco dessa forma, o nosso famoso sorriso de melancia, né? O que é isso? Sorriso largo. Então, todas as vezes que eu me deparo com uma postura desafiadora, eu tento sorrir para ela. Porque a própria prática, ela me coloca diante de desafios pelo qual a vida vai estar me colocando também, né? Então, eu tento passar isso, que numa dificuldade, se eu consigo sorrir para ela, a tendência é que eu fique maior do que a dificuldade, né? Então, yoga, por que yoga? Também para administrar bem a superação.
né? Porque yoga, para que eu respeite os meus limites, as minhas possibilidades, porque o autorrespeito, ele vai sendo cada vez mais desenvolvido, melhorado, ampliado, e infelizmente, agora trazendo aí para o meu novo caminho, que é a nutrição, a gente percebe um certo desrespeito até nas escolhas alimentares, né? Tem aquela colocação clássica, você é o que você come, você é também o que você absorve, né? Então, você é o que você absorve a nível da alimentação mesmo, mas não só da alimentação, alimentos, né? Comida, mas absorve com relação a comportamentos, a reações, né? Por que yoga? Para que você perceba a importância do respirar no seu dia a dia. Porque quando eu respiro, eu dou um certo intervalo para pensar o que eu vou falar, como é que eu vou agir, como é que eu vou reacionar. Né? Então, a Cláudia, com o codinome Santocha, ou Santosha, né, que é um pouco estranho falar com esse O fechado, essa é a Cláudia. Então, eu vejo yoga para mim como também uma missão de vida, né? Sou apaixonada pela filosofia e eu vejo da importância de realmente transmitir essa alegria, né? Então eu vejo que muitas pessoas acabam também se identificando com a técnica de uma forma descontraída, de uma forma leve. Pelo menos a minha intenção sempre foi essa e continuará sendo. Sim. E assim, Cláudia, ó, quem é Cláudia? Por que Santocha? E por que a yoga entrou na sua vida? Você achou a yoga? Ou a yoga que achou, você foi procurar, foi motivo de saúde, foi sem querer, ou foi por querer? Como que foi? Como foi o encontro? Cláudia, yoga, Cláudia? Foi muito engraçado. São 20 anos, né? São 20 anos, mas sim, teve esse momento, né? Yoga, Cláudia Yoga, né? Então, eu cheguei por curiosidade, olha só, uma das minhas irmãs fazia, porque a minha família é de Pedreira, né? Na época eu morava em Pedreira. E a minha irmã começou a fazer em um dos clubes aqui da cidade, e ela ganhou da pessoa que desenvolvia a prática uma apostila com algumas posturas, né? Em xerox, né? Então tinha os desenhos, aqueles nomes desse tamanho, né? Falei, nossa, o que será isso, né? Enfim, tipo pranayama, parece que você está ofendendo a pessoa. Pranayama, é verdade. Pranayama, não, pranayama, né? Paschimottanasana, por exemplo, é outro palavrão, que é o nome de uma postura. Pranayama são as técnicas de respiração, por exemplo, outro palavrão, e por aí vai, né? E aí eu vi aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, o que será, né? Isso daqui, deixa eu ver. Aí chamei uma amiga, falei, olha, isso daqui parece uma ginástica, topa fazer? Aí a minha amiga, vamos? E eu lembro que nós tínhamos um quarto vazio na casa do meu avô, e nós morávamos próximo do meu avô. Aí eu vou, posso usar esse quarto? Ele pode. E aí, né, peguei alguns livros, pesquisei na biblioteca, que naquela época não tinha internet, né, gente? Vamos combinar, né? É muito mais difícil. Então, como eu tenho 28 anos, mas naquela época não tinha ainda, tá? Lógico, toda essa parte. Não tinha. Mas eu tenho 28 anos, ok? Beleza, né? Ninguém vai falar, por que cidade? É porque yoga só, tá? Eu tô brincando. E aí a coisa começou. Eu lembro que eu e ela, né, com as nossas pesquisas, montávamos uma espécie de um altarzinho, com flores. A gente fazia um chazinho, sabe alguma coisa assim? E começamos a criar o hábito. Todo sábado à tarde, ela vinha na casa do meu avô, que era próximo, que ela morava próximo, e nós fazíamos o que aqueles desenhos mostravam pra gente. Se a gente fazia certo, errado, sei lá. A gente fazia, achava interessante aquilo, né? Nisso, acho que eu deveria ter os meus 18 anos, 17, 18 anos, né? Então, como hoje eu tenho 28, vocês devem falar, nossa, mas ela falou que, né, faz a 20, estranho isso, mas tudo bem, né?
Aí eu conheci a Eunice de Amparo. É uma queridíssima, como eu disse, ela foi a minha primeira introdutora e instrutora com relação ao yoga. E aí, depois dela que eu comecei a buscar, né? Ela começou a me passar muitas literaturas e tal, a questão da filosofia em si, né? Porque para nós ocidentais, parece que tudo se resume em postura. Sim, eu vejo Né? assim também. Né? E, na verdade, é uma filosofia que ela envolve o lado da espiritualidade, o lado devocional, né? Ela é bem ampla, só que assim, em geral, para nós ocidentais, a gente acaba se prendendo mais à questão das posturas, porque a gente ouve falar que tem benefício. Quando a gente pensa em yoga, a gente pensa em relaxamento, em meditação, em postura que cruza as pernas, que muitas pessoas fogem, né? Que dizem assim, bom, eu não cruzo perna, não vou fazer isso aí. Meu alongamento é péssimo. Putz, então, tipo, não vai rolar, né? E como eu disse, quando eu comecei minha fala, o yoga é para todos? Sim, porque ele aceita adaptações, né? Por exemplo, eu tenho grupos aí, eu já tive grupos com números maiores de terceira idade, onde a gente usa cadeira, tá? Aí vocês podem pensar assim, mas como cadeira? Né? A cadeira, ela é usada para as pessoas que têm dificuldade de usar o chão, por exemplo. Uma pessoa que não cruza as pernas, por exemplo, né, no chão. Ela senta numa cadeira e eu vou adaptando as posturas que nós chamamos de classe a essa cadeira. Tá? E aí a pessoa vai desenvolvendo também as posturas com as adaptações. Tá? Tanto que eu tive a oportunidade, entre 2005 e 2008, pela primeira vez eu consegui, um dos meus sonhos aí, atuar na saúde pública de Amparo com yoga, né? Conseguimos. Você atua na saúde pública? Atua. Sim. Então, a minha primeira experiência na saúde, a minha primeira experiência na saúde pública foi de 2005 a 2008, na saúde pública de Amparo, né? E eu consegui retomar agora em 2019, eu fiquei de julho de 2019 a fevereiro de 2020, que depois começou a pandemia. Eu também pude desenvolver a prática do yoga em todas as unidades de saúde de Amparo, né? Nossa, que maravilha! Isso, esse projeto aconteceu graças à implantação das práticas integrativas complementares na nossa cidade, né? Isso é uma vitória, né? Assim dizendo. E sabemos da importância do yoga como prática complementar aos tratamentos convencionais, né? Então, por isso que eu vejo que a nutrição ela se encaixa muito com o yoga. Porque quando eu prescrevo, por exemplo, uma suplementação para favorecer que uma medicação seja potencializada dentro do yoga, eu vejo ela também como uma forma, entre aspas, de prescrição e vai complementar as práticas já existentes dentro do que é usado, né, na saúde atual. Então, yoga, por que yoga? Para essa questão complementar, o yoga ele é visto também de uma forma preventiva, né? Então, eu posso prevenir alguns desequilíbrios, até algumas patologias, talvez, e eu posso reduzir sintomas de patologias que talvez já estejam presentes, né? Nessa pessoa que inicia a prática também. Sim, é uma forma de prevenção. E pela questão ética da filosofia, no caso, por que a yoga? Bom, porque tem toda uma filosofia, né, por trás. Como que funciona? Por que a yoga? Então, Alessandra, é muito interessante, porque quando a pessoa inicia uma prática de yoga,
as pessoas que convivem com esse praticante, quase que de uma forma instantânea percebem mudanças, né? Nesse iniciante, assim dizendo. Por quê? A pessoa fica mais tolerável, ela começa a observar o que realmente é não ser violento, tá? Que é um dos hábitos, né, que vão sendo desenvolvidos, que é a não violência com você mesmo, a não violência com tudo que está ao seu redor, por exemplo. A questão da verdade, né, a verdade com você mesmo, né, com o que você pensa, com o que você sente, por exemplo. Nós temos um outro hábito, né, que ele vai sendo eliminado, não roubar. Roubar o quê? Um objeto? Não necessariamente, às vezes roubar tempo de uma outra pessoa. Falando, às vezes, né? Então, quando você pensa roubar, quase sempre a gente pensa, mas roubar algum objeto, alguma coisa. Não, né? Eu posso estar roubando o tempo dessas pessoas que estão nos ouvindo. Tomara que não. Então, é uma possibilidade, certo? Vamos ser honestos. Então, essa honestidade, né? Essa questão do não invejar. Então, eu quero o seu melhor, né? Então, você já vê que já são mudanças importantes a nível ético, tá? Pensando em virtudes, a pureza no pensar, no agir. Então, essa pessoa que inicia a prática, provavelmente ela começa a pensar mais antes de falar, antes de tomar alguma atitude. Por quê? Ela aprendeu a respirar também, né? Então, ela começa a respirar de uma forma mais profunda, tranquila. O nosso contentamento, né? O estado de santosha. Então, essa alegria pelo viver, né? Isso faz muita diferença. A aceitação, né? Quase sempre a gente briga o tempo todo com a nossa realidade, com o papel que nós desempenhamos. E nós temos posturas, por exemplo, que favorecem que eu me coloque onde eu estou agora. Por exemplo, as posturas de equilíbrio, que são as posturas, em geral, em pé, né? Que me enraizam, que me estabilizam. Então, por que não eu administrar esse meu aceitar, né? A questão de demonstrar interesse. O que realmente significa esse tal desse yoga, né? Vocês podem estar achando estranho que eu estou falando yoga, o yoga, né? Uma palavra de origem sânscrita, dentro do linguajar sânscrito, todas as palavras com terminação em A são masculinas, diferente, né, do nosso vocabulário. Então, eu vou me envolvendo com essa união, com essa religação, que significa mesmo o termo yoga. Essa religação com você mesmo, com as possibilidades que você tem de ser melhor para você mesmo, né? Cuidar de você, essa autoaceitação, esse autoconhecimento, que eu vejo que a filosofia traz de uma forma muito rica, né? Então, vale a pena valorizar. E uma questão que eu entendo que é bem interessante, a questão que yoga significa unir, religar. Então, a própria palavra religião, ela entra aí, né? Então, essa religação com o que você entende ser o que você acredita, não o que eu acredito, né? A questão da espiritualidade que a filosofia traz. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou me envolver com essa filosofia porque é contra a minha religião. Na verdade, a intenção não é interferir na sua religiosidade, muito pelo contrário. É que você possa se fortalecer através da filosofia, né? Que não haja uma certa concorrência, assim dizendo, ao que você acredita como sendo a sua verdade, tá? E a yoga, no caso, ela vai, por isso que há essa melhoria na qualidade de vida. Ela trabalha com todo, né? Corpo, mente, espírito, é uma junção. Isso que você está falando sobre esse não melhorar, mas aprimorar a religiosidade, cada um dentro da sua religião vai direcionar nisso, por quê?
vai ter aquele momento de sentar, de se conectar consigo e com Sim, o cosmos, digamos assim, com o universo. E sim, por quê? sim, Vai respirar, vai se concentrar e assim vai propiciar um autoconhecimento, né? Que vai melhorar a religiosidade, concentração, sem falar do cérebro, né? A tomada de decisão por respirar melhor oxigena melhor o cérebro. Então é corpo, sim, mente, espírito mesmo. É prescrição a yoga, se a gente for analisar dessa forma, né, sim, Cláudia? sim. Então, tanto que ela está inserida na medicina Ayurveda, Ah, né? Que sim. foi a primeira medicina criada, aliás, vista como algo curativo, assim dizendo. E o yoga, ele faz parte do sistema do Ayurveda, porque a primeira medicina, né, que a humanidade teve acesso foi o Ayurveda, depois que surgiu a medicina chinesa, né, até que chegou ao que nós temos hoje, que é a alopatia. Mas o yoga, dentro da medicina do Ayurveda, ele é prescrito, tá? Então é muito interessante, porque o paciente recebe posturas também para ele fazer, né? Além das as mudanças alimentares, comportamentais, o uso de massagens, né? Que isso é muito forte dentro do Ayurveda. Ele também recebe posturas específicas para aquela patologia, Aham. né? Tanto que nós temos posturas contraindicadas para alguns casos, por exemplo. Então a gente pensa, yoga, eu chego, faço, viro, né? Aquelas posturas invertidas que assustam a maioria das pessoas. Yoga é muitas vezes confundido até com contorcionismo, e na verdade não é, né? E então existem contraindicações também, Uhum. né? Então eu vejo assim que é necessário que haja realmente acompanhamento durante as práticas, né? Eu não sou Sim. contra você seguir alguém por internet, não, mas que haja cuidado também, Uhum. tá? Porque é como tomar um chá de hortelã, né? A gente fala, toma um chá que fica tudo bem. Não é bem assim, né? Para algumas pessoas, o chá de hortelã é ótimo, para outras, ele é péssimo. E eu vejo que yoga, sendo utilizado de uma forma consciente, ele é ótimo. Caso contrário, ele pode ser péssimo. Por Uhum. exemplo, tem algumas posturas que você pode quebrar o seu pescoço. Você vai falar, ô louco, mas você vai dar isso numa aula? Posso até desenvolver, mas eu vou te orientar como desenvolver a postura para que não aconteça essa eventualidade, né? Porque eu não quero que você saia de lá com um colar, Sim, entendeu? pelo amor de A ideia não é essa. Então, Deus. a prática, ela vai também favorecer muito a consciência corporal, né? Que Uhum. eu vejo que isso tem sido muito. Nós estamos um pouco longe dessa questão de consciência corporal, talvez, né? Pela rigidez. A gente fica, hoje em dia, muito tempo com o celular ali, computador, então você já fica encolhida ali, né? A maioria Postura das total. posturas abre os ombros. Deixa eu só posicionar um pouquinho aqui. Então, abre ombro, abre peito. Eu sempre falo, né? Um exemplo básico também para quem já conhece minhas aulas. Postura que abre o peito, eu dou um exemplo básico. Imagina que aqui tem uma janela, aquela janela que você abre, né? Os dois lados. Você quer que entre o ar, entre o sol. Então, abre, expande, abre o seu coração, né? A vida pede pessoas de peito aberto, de coração aberto, para enfrentar. Então, Uhum. yoga vem também trazendo essa importância da postura diante da vida. Como é que você encara a vida, né? Encolhido ali ou aberto, pronto, né? Disposto. Né? Então, aí eu já até falei sobre benefícios, acredito, né? O que a gente está falando, depois a gente dá uma sondada se pessoal, tudo certo? Alguma dúvida? Faz sentido? Uma coisa que eu fiquei aqui na clínica, tem um fluxo grande de pessoas e eles estão sabendo que agora tem a yoga, estão animados. E eu falei que eu ia te perguntar isso hoje.
Pois não. A maioria das pessoas que estão perguntando, querendo saber como funciona, que eu até pedi para assistir a live hoje, elas querem saber se a yoga emagrece, se é verdade que a yoga emagrece. Dentro do contexto que você está falando, você poderia dar uma especificada nisso? Se a yoga emagrece, proporciona o emagrecimento? O pessoal quer saber se yoga emagrece. Podemos dizer que yoga emagrece? Sim, podemos dizer que sim. O enfoque dessa prática não é esse, já vou deixar isso muito claro, tá? Ele não visa a estética. Porém, é natural que você comece a definir o corpo pelos alongamentos, é natural que você comece a ingerir mais água, né? Porque algumas práticas, o estímulo da transpiração, ele é excessivo, tá? Nós temos técnica para isso, tá? Então, uma vez que eu estimulo a transpiração, naturalmente eu já trabalho desintoxicação, ok? A nutrição adora esse termo, né? Detoxificação. O famoso suco verde. Né? Que tem muita gente que torce o nariz quando a gente né, sugere. Tá? Então, existem outros meios para isso. Yoga pode ser um deles. Temos técnicas que envolvem respiração, contração, que trazem um estímulo um pouco mais exacerbado com relação ao sistema endócrino, tá? E para nós meninas, é muito interessante, independente da fase da vida em que nos encontramos, pensar no nosso sistema endócrino mesmo, tá? Tireoide, paratireoide, suprarrenais, hipófise pineal, que são essenciais, né? Glândula timo no centro do peito, que quase ninguém lembra dessa pobre coitada, né? Sabemos que ela é a nossa criança interior. E criança é feliz, né, gente? Criança ri mais. Eu li uma vez uma pesquisa muito interessante, acho que em um livro que se chamava Terapia do Riso. E lá estava uma pesquisa sobre o quanto uma criança sorri com relação a um adulto em um dia. Era um número, assim, muito, sabe, discrepante, né? Então, por isso que eu enfatizo tanto a alegria durante as práticas, que eu vejo que isso é essencial. E uma vez que você está alegre, você vai selecionar mais o que você pensa, o que você come, o que você toma, tá? Mas a prática, ela vai trazer vários estímulos que vão acelerar o metabolismo, sim. Tá? Outra questão importante, é um estudo que eu li aí recentemente, trazendo novamente para a nossa amada ciência nutricional. Qualidade de sono. Se você dorme mal, você ganha peso, hein, galera? Vamos pensar na nossa saúde do sono aí. Yoga ajuda na saúde do sono? E como? E como? Porque você aprende a relaxar antes de dormir. Isso é excelente, extremamente necessário. Uma das partes da nossa prática é o relaxamento, tá? Então, a gente sempre encerra relaxando, tá? Então, como eu disse, não é o enfoque, o emagrecimento, mas ele faz parte, sim. Tá? Automaticamente proporciona um processo de emagrecimento. Sim. Podemos... atividade física, né? Sim. Podemos, assim... Sim, pois não. Conforme vão fazendo, praticando a yoga, passam até a cuidar mais de si na alimentação e acelera o metabolismo, ajudando no emagrecimento. É tudo com causa e consequência. É um conjunto, né? É um conjunto. Alessandra, sabe? Eu já fui questionada várias vezes por pessoas que às vezes iniciam a prática, dizendo assim, nossa, agora eu vou ter que ser vegetariana. Aí eu olho e falo assim, bom, não sei de onde você tirou isso. Não, mas tem todo, né, todos os aparatos e pá. Falo, olha, aí é uma escolha sua, né?
Mas a gente começa, é muito interessante, eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a prática, eu comecei a observar que alguns alimentos, eles eram inadequados para mim, eles acabaram se tornando inadequados para que eu mantivesse uma boa flexibilidade. Uhum. Então, sem dúvidas que eu passei a olhar mais para o meu corpo. E isso é fantástico, Sim. né? Porque na maioria das vezes eu só olho para o meu corpo quando eu adoeço. E isso não é tão fantástico assim, Uhum. né? Pois é. Tá? Adriana Não Lima é? tá mandando um beijo. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Prazer. Dri, que bom te ver aqui. E assim, ó, para quem acompanha as minhas lives, pegando o que a Cláudia está falando sobre tudo isso, sobre a carne, alimentação, emagrecer, a yoga vem de encontro com aquela live que eu acho que foi a retrasada sobre conscientização interior. É exatamente, quem assistiu aquela Hum, live, dá uma linkada. O que é a conscientização interior? A yoga vai promover de dentro para fora uma mudança. Essa mudança, sim, essa pergunta que as pessoas fazem, mas para fazer yoga é vegetariano? Não, mas a pessoa começa a ter uma percepção do que faz bem, do que faz mal, acaba se a tornando autopercepção, né? isso, seletiva. Então, tudo é de forma natural. E a yoga proporciona isso, não é, Cláudia? É Com natural. certeza, sim. E assim, sabe, Alessandra, eu acho uma filosofia muito bonita, eu acho que resume muito, porque, pelo menos eu, quando comecei a prática, eu tinha muita dificuldade com flexibilidade, eu era muito dura, nossa, né? Se eu precisasse levar o tronco para frente, quando eu estivesse sentada no chão, com as pernas esticadas e tentar chegar com as mãos nos meus joelhos ou nos meus tornozelos, era ruim. Agora, eu chego com a minha testa nos meus joelhos e as mãos nos meus calcanhares, cotovelo encosta no chão. Você vai falar, nossa, mulher elástica. Uau! Quando eu atendo criança, eles me chamam de mulher elástico, tá? Mas tudo bem. É a prática. Eu também sou, eu sou chamada pelas crianças de mulher elástica. Mas é assim, quando eu penso em flexibilidade, eu gosto muito dessa comparação. Flexibilidade tem muito a ver com desapego. Interessante, né? Então, como será que estão os meus apegos? Como é que eu lido com deixar sair, liberar? Quando eu penso em deixar sair, tem um carinha fundamental que nos mantém vivos, que é o nosso intestino, Nossa, importantíssimo. né? Então, esse Agora vem deixar como sair, cérebro, né? desapegar, eu tenho técnicas que me auxiliam nisso, que são técnicas que vão atuar no que nós chamamos no yoga de apana, os apanas, né? Aliás, apanas não, perdão. Os vaius ou vaius. Vaio ou vaiu significa vento, né? Que é um termo em sânscrito. Deus do vento, né? Então, vaiu, os vaius, nós temos técnicas que estimulam nossos ventos internos. Olha que interessante, né? Entre eles, um dos ares internos, um dos ventos internos responsáveis pela excreção. Então, Alessandra, né, com todo respeito a todos, mas muitas vezes a pessoa está desenvolvendo alguma postura e ela começa a liberar gases. Ela quer morrer lá no meio, né, daquela turma, entendeu? Imagina. Mas isso é muito normal de se acontecer, tá? Porque está acontecendo um estímulo de liberação, tá? Então, deixa sair. É bem isso, né? Tá limpa, deixa sair. Porque é um pouco estranha essa minha colocação, né? Mas ela faz parte também da nossa saúde, ué. Não é?
Pode É acontecer. meio chato falar disso, né? Mas é necessário. Não Que pode é? acontecer. Sim, sim, sim. Uhum. É. Cláudia, nós temos aí praticamente 15 minutos, quase 10 já. E aí, pelo que a gente, né, o pessoal pediu para perguntar, os benefícios, né, que você foi falando ao longo da live, e também se todo mundo pode praticar, que você também falou, não precisa ser magérrima para praticar, né? Você comentou alguma coisa. Qualquer pessoa pode praticar a yoga. Sim, a única, como eu disse, né, nós temos algumas restrições. Por exemplo, uma pessoa cardíaca, hipertensa ou hipotensa, né? Se ela sofre com labirintite, por exemplo, uma gestante, né? Um público bem diferenciado. Então, existem algumas técnicas, por exemplo, para um hipertenso, para um cardíaco, eu tenho que evitar que ele retenha o ar, porque nós temos algumas técnicas de respiração que você inspira e prende o ar. Para esse público, a gente evita. Por quê? Eu posso acelerar questões desnecessárias de serem aceleradas. Uma gestante, eu também não posso pedir que ela inspire e prenda o ar. Por quê? Tem mais alguém que respira com ela. Opa, né? Então, isso não vai ser legal, isso vai ser prejudicial, tá? Que mais? Se a pessoa tem algum inconveniente em alguma articulação, então tem algumas posturas que são contraindicadas, né? Porque eu não quero piorar a condição daquela pessoa, eu quero melhorar. Então a gente coloca algumas restrições também. Por isso dá a importância de uma ficha de anamnese quando a pessoa inicia a prática, Ah, sim. né? Porque eu preciso conhecer o perfil. Em alguns casos, talvez, exista a necessidade de um atestado médico, talvez, tá? Então, yoga é algo sério? Sim, tá? Como nós colocamos, é algo complementar? Sim, tá? Então, precisa existir seriedade, sim, tá? Legal. E viu, Cláudia? E o pessoal pediu também, era para ter combinado no começo, mas eu esqueci. Se teria como você fazer alguma prática ou de respiração, alguma coisinha assim, né, agora no finalzinho, Sim, se tem ou claro, se fica com certeza. difícil. Com certeza, prazer. Eu gostaria que vocês fizessem já hoje, na hora de dormir, quando estiver na cama, pode ser? Uhum. Bom, acho que todo mundo sabe que mão que é direita, que mão é esquerda. Ah, não Já sei, é um bom porque começo. durante as aulas roda às vezes uma caneta onde a gente escreve D e E na palma da mão. Quando tá com uma meinha branca, a gente risca a meinha. Tô brincando. É que a postura que é mão direita, joelho esquerdo, então às vezes dá aquela confusão. Confunde na hora de fazer, né? Acaba Sei confundindo. lá que mão que é muita mão, é muito pé junto, é muita informação, né? Então a sua mão direita, eu não vou falar que é a mão que escreve, porque eu sou canhota, então não é a minha mão que escreve, tá? Não é. Tá? Então a mão direita no seu umbigo, eu espero que o umbigo esteja aí com você, estou torcendo por isso. A mão esquerda na altura do seu coração. Então, se você estiver numa cadeira, senta bem no meio das nádegas, tá? Por quê? Alinha a coluna. Se você tiver algum apoio, encosta, tá? Agora a parte mais difícil, muita calma nessa hora. Fecha os olhos. Aliás, eu acho que é difícil, não Pra sei. mim é muito difícil isso. Não Então confia. Desaperta os dentes, relaxa a língua dentro da boca. E vai sentindo que o ar começa a preencher o ventre. Vai subindo até o peito, chegando lá na altura da mão esquerda. Num movimento semelhante a uma onda, que começa na mão direita, sobe até a mão esquerda quando você inspira. Ao expirar, essa onda desce, deixando a mão esquerda, voltando lá para a direita. Continua desapertando os dentes, relaxando a língua dentro da boca.
E vai acompanhando a entrada e a saída do ar. Vai mentalizando essa onda, trazendo para junto de você alegria, tranquilidade, desapego, equilíbrio, segurança, força, foco, presença. E que ao expirar, essa onda carregue para longe de você os medos, as inseguranças, os desequilíbrios, a ansiedade, a agitação. Fortaleça a ideia de que respirar é viver. Então, permita que a vida venha preencher você numa intensidade cada vez maior. Preencha-se de alegria, de vitalidade, de força, de determinação, de tantas outras potencialidades e valores que você considera importantes, que você traz aí no seu coração. Lembre-se que não há lugar para nada num coração vazio, mas há lugar para tudo num coração cheio de paz. Então, revista-se dessa paz, revista-se do contentamento, revista-se da bem-aventurança de estar aqui, ocupando o papel que você ocupa na vida agora, sendo você. Se os olhos ficaram fechados, abre os olhos devagar. Entrelaça as mãos, leva os braços acima da cabeça, retira os pezinhos do chão, imagina você sendo um elástico. Puxa, puxa, puxa. Solta, volta. Alessandra, você me permite uma música? Lógico, por favor. Eu aprendi essa música com uma pessoa muito especial dentro do yoga, que infelizmente já faleceu, professor Hermógenes, uma das autoridades dentro do yoga no Brasil, e não só, né? Eu acho que mundialmente falando, eu posso dizer, uma pessoa respeitadíssima, uma das obras mais conhecidas do nosso amado professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. Essa obra já foi editada aproximadamente, acho que umas 80 edições. Nossa. Então eu nem preciso falar que livro é esse, né? Quem foi Hermógenes? E essa fala que eu coloquei, não há lugar para nada num coração vazio, mas há lugar para tudo num coração cheio de paz, é um pensamento dele. Né? E eu entendo que tem tudo a ver com o nosso agora, né? E essa música eu aprendi com ele em um evento de yoga que ele nos presenteou com uma palestra, com algumas práticas. Estou sempre feliz e vou dizer por quê. O bem que está em mim também está em vocês. Namastê, namastê, namastê. O bem que está em mim reconhece e saúda o bem que está e sempre estará em cada um de vocês. Nossa, namastê. Muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. De arrepiar. Muito obrigada. Nossa, de arrepiar. Não sei vocês aí que Muito estão... obrigada. Mas eu fiquei arrepiada aqui. Lindo, lindo, lindo. Nossa, parabéns. A sugestão aí da nossa onda é que você use todas as noites, tá? Antes de adormecer. Então, se ajeita aí com o seu cobertorzinho e tudo mais, com todos os apoios que você tem direito, a sua coluna merece como, né? Tá? Mãozinha direita na altura do umbigo, esquerda na altura do coração, acomoda ombros e cotovelos, desaperta os dentes, essa é uma fala muito minha, tá? Desaperta os dentes, relaxa a língua dentro da boca e embarca. Embarca nessa onda, tá? Deixe-se levar por ela. Eu acredito que seja, né? Que venha a ser mesmo uma onda de amor, de alegria, de compaixão, de empatia, principalmente na nossa realidade, né? Uma nova realidade com desafios aí cada dia mais difíceis,
Eu peço até desculpas para a Alessandra, eu fiquei um pouco ausente por motivos mesmo pessoais, eu tive algumas perdas importantes aí, né, com relação ao Covid, então eu tive que conseguir administrar bem isso, mas graças ao yoga também, né, a gente consegue continuar. Bom, eu espero ter trazido, né, uma mensagem significativa a todos, a todas. Eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram, não necessariamente para mim, mas para o yoga, né? E eu espero poder estar com vocês aí nesse nosso caminhar do yoga, que provavelmente eu esteja no espaço, provavelmente às segundas e quintas, 18, mas aí a gente vai. Ah, vai cortar bem no horário que ela vai. Acho que cortou a hora que você falou o horário. Tá. Cortou. Provavelmente eu esteja disponível aí com vocês, aí na clínica, às segundas e quintas, 18h30. E eu espero ter trazido uma mensagem que tenha acrescentado, né? Informações que tenham acrescentado para vocês. Espero que não tenha ficado cansativo, espero que eu tenha conseguido atingir a leveza, né, Alessandra, que eu comentei. Espero que vocês possam fazer uso dessa onda, né, antes de adormecer hoje, os dias que vocês sentirem necessidade, porque a respiração, ela sempre está conosco. E vale a pena fazer uso dela, sim, tá? Porque respirar é viver. Então, que nós possamos permitir que a vida nos preencha sempre. Uhum. Cláudia, eu gostaria de agradecer imensamente. Agora eu entendo porque quando fala de Cláudia Santocha, as pessoas abrem um sorriso aqui. Tem como não? Meu Deus, quanta honra! Agora eu entendi. Quanta honra! A Cláudia. Mas a gente nunca consegue conversar mais do que 20 minutos, né, Cláudia? É tudo muito corrido. Mas hoje, ó, ficamos mais de 1 hora. E eu entendi o porquê do sorriso quando se fala em Cláudia. É um ser incrível, uma pessoa encantadora. E hoje, Amém. Eu sempre tenho uma meia horinha, termino o último paciente, tomo uma água, vou ao banheiro e recomeço a live. Hoje eu não tive meia horinha. Terminou o último paciente, eu sentei, partiu live, né? E eu comecei cansada. E no fim, a tua fala foi tão confortante, tão acolhedora, que o meu cansaço foi embora. Uau! Viva! A tua fala foi tão doce, tão amável, que eu tô me sentindo com a maior energia do mundo. Então, sinta-se abraçada também. Sinta-se abraçada. Imagina. Então, satisfação. Eu que agradeço. E quem estiver interessado em conhecer a Cláudia, conhecer a yoga, tomar essa decisão de uma mudança, ter aí a conscientização interna e tudo que a Cláudia falou até agora, entre em contato. Eu vou deixar o linkzinho da Cláudia, o da clínica, e logo a Cláudia estará ministrando as práticas de yoga. Bom, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E Cláudia, quer se despedir mais uma vez, finalizando? Eu gostaria de deixar uma receitinha, pode, Alessandra? Oh, pois não, por favor. É uma receitinha mágica que, para variar, também aprendi com o professor Hermógenes, tá? É uma receitinha para a nossa vida ser mais leve, tranquila, a meu ver, ter um sentido maior, né? 4 palavrinhas resumem essa receita. Confio, entrego, aceito e agradeço. Tenta. Eu acredito que pode fazer uma grande diferença aí nas nossas vidas. Eu acredito que o mundo precisa de pessoas mais gratas, pessoas mais sensatas,
pessoas que confiem nelas mesmas e numa força maior, independente do nome que se use, e que haja realmente essa entrega, né? Eu acredito que essas 4 palavrinhas aí, elas podem realmente trazer um resultado final mais do que esperado. Mas, olha, muito obrigada, estou à disposição para dúvidas. Enfim, eu espero ser útil, né? Eu acredito que, pelo menos a minha missão nessa vida é ajudar pessoas, por isso que eu busco conhecimento, por isso que a área da saúde, ela me apaixona cada vez mais mesmo, porque eu acredito muito que é possível fazer a diferença. Eu acredito muito nisso. É possível, sim. E Né? A Alessandra que o diga, né? É possível, sim. Então, Né? beijo no coração de cada um de vocês, uma boa aí quinta-feira, sexta-feira, final de semana, e qualquer coisa entre em contato, tá bom? Amém. Com a Cláudia, comigo, e fiquem com Deus. Uma excelente noite, façam aí os exercícios da Cláudia, usem a receita e vai dar tudo certo. Já deu, já deu. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Namastê. Namastê.